Olá, sejam bem-vindos todos. Chico Rosário aqui falando no canal do Sururu Talks. Hoje a gente vai aprender por que as empresas crescem, por que empresas são organismos em constante crescimento. Vem comigo aprender mais um pouco. Pois é, eu acho que todo mundo já entendeu que uma empresa ela sempre está atuando em mais de um mercado. Ela está diversificando continuamente. E às vezes, e já aprenderam também, que às vezes as empresas elas sempre têm alguns recursos ociosos. Seja uma instalação, seja uma máquina que não está sendo usada totalmente, seja uma hora de atividade que está sendo subempregada, qualquer coisa. Recurso produtivo precisa estar sempre trabalhando para que tenha produtividade, para que tenha eficiência. E isso, às vezes, não acontece de forma continuada. E aí, como uma empresa é um organismo que vive crescendo, que vive para crescer, que existe para crescer e acumular capital, recurso ocioso é prejuízo. Contudo, não é todo recurso ocioso que é utilizado para o crescimento da empresa. É preciso desenvolver competências tecnológicas, produtivas, para que esse recurso seja bem empregado com inovações e com a abertura de novos mercados. É isso que a gente vai tratar hoje. Como é que as empresas, uma empresa é um organismo em contínuo crescimento. Como é que, por meio do desenvolvimento de competências tecnológicas, competências produtivas, aprendizados organizacionais, a empresa sustenta seu crescimento, acumula capital e, em algum momento, traz desenvolvimento para toda uma região. Então, está disposto a aprender? Então eu vou ficar pequenininho. Na verdade, eu vou sumir da frente de vocês e vamos direto ao que interessa, que é crescimento da empresa. Né? Como é que essa empresa, por meio da diversificação, cresce? Ou como a empresa utiliza os processos de diversificação para crescer? Pois bem, o crescimento da firma, olha, uma empresa de verdade, ela é um organismo que cresce continuamente dentro do sistema capitalista, porque ela é um locus de acumulação de lucros, de capital. Na medida que ela gera lucro e esse lucro é internalizado, mesmo que parte dele seja distribuído na forma de dividendos, o que é internalizado precisa ser reinvestido. E às vezes ele é reinvestido na utilização ainda maior de alguns recursos que não estão sendo totalmente utilizados pela empresa. Na aula sobre grandes corporações, a organização da empresa, né, a organização das grandes corporações, eu falo rapidamente sobre essa questão dos recursos ociosos. E parto de uma definição de empresa colocada por Penrose, Edith Penrose, no seu livro Teoria do Crescimento da Firma, de que uma empresa é um conjunto de recursos gerenciáveis. E no processo de gerenciamento, como o processo de gerenciamento traz, ou busca, melhor dizendo, maior eficiência produtiva, esses recursos, algumas vezes, eles terminam produzindo, aumentando tanto a sua produtividade que fica ocioso. É como se você conseguisse resolver um trabalho que levaria 8 horas em 6. A sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade de articular melhor todos os recursos da empresa faz com que a empresa produza em 6 horas o que antes produzia em 8. Então essas 2 horas terminam ficando ociosa. E é isso que a gente fala de recursos ociosos.
Só que para usar essas 2 horas e recombinar para produzir novas acumulações, isso precisa de processo de aprendizado que foi colocado também na aula sobre a organização das grandes corporações, das grandes empresas. Né? Então, nesse pressuposto, é que é possível afirmar que a firma é um local, é uma entidade de acumulação de capital, e essa acumulação de capital faz com que a empresa crie oportunidades de crescimento, via geralmente diversificação. E essas oportunidades, elas estão ancoradas no desenvolvimento de inovação, de inovações e abertura de novos mercados, que não deixa de ser uma inovação. Então, essa é a lógica e a racionalidade que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje. Pois bem, vamos entender o seguinte: a firma, ela diversifica. Então, o que é diversificação? Veja, eu coloquei uma figurinha aí mostrando que diversificação é a construção de vários ramos de atividade a partir de um tronco. Às vezes, essa diversificação não precisa correr de um tronco. Pode acontecer do lado da árvore ali, nascer uma outra árvorezinha que não tem nada a ver, pode ser filha, mas não tem nada a ver com a árvore mãe e com os galhos, né, que surgem do tronco. O que eu estou querendo dizer com isso, já adiantando, são 2 direções de inovação, 2 formas de inovação que a gente vai de diversificação que a gente vai trabalhar mais tarde. Então imagina, diversificação é na verdade a firma entrar em novos mercados que não é o seu original. Então eu estou diversificando quando eu entro em novos mercados. Por exemplo, quando nós temos o paradoxo, eu vou forçar a barra aqui com o nome paradoxo, né? De dizer o que é a Amazon. O que é a Amazon? A Amazon é uma empresa extremamente diversificada. É isso que ela é. Ela está em vários setores a partir de um tronco. Tecnologia de informação. Espero que esse exemplo tenha tenha tido efeito e sentido para vocês. Então a diversificação é entrar em outros mercados, né? É atuar em outros mercados. Outra questão importante são as competências. Por quê? Porque para diversificar, eu preciso desenvolver e acumular uma série de habilidades, né? Uma série de habilidades que a empresa tem que desenvolver, e a habilidade de combinar recursos e continuar produzindo em novos mercados. Não é simples uma empresa, por exemplo, ser bem sucedida em um mercado do Nordeste, por exemplo, e atuar, às vezes, no mercado do sul do país ou do Sudeste com outro produto, por exemplo. Então, mesmo que ela guarde alguma similaridade, é preciso desenvolver uma série de novos processos de aprendizado que vão gerar competências. Aqueles conhecimentos tácitos também vão estar aí, e com isso vão permitir ou vão dar o lastro para a empresa diversificar. Geralmente a gente chama isso de base tecnológica, base de conhecimento. Pode ser base tecnológica ou base comercial mesmo. Porque o que é que leva a empresa a sair do Nordeste com um produto e chegar no Sudeste com outro? Pode ser uma base de clientes. Ela tem clientes no Sudeste que eu posso entregar outros produtos que esses clientes queiram. E eu tenho uma base de logística aí muito bem montada, né? Tem uma base comercial e tem uma competência que estrutura isso. Um conhecimento próprio de logística
com software, com gente, com equipamentos, com caminhões, que me permita explorar novos mercados. Então, a ideia de competência é essa aí, é a capacidade que a empresa tem de replicar e explorar novos mercados com a mesma eficiência que tem no mercado original, né? E geralmente a ideia de competência está ligado à habilidade de combinar recursos por meios da tecnologia e da inovação, né? Uma outra questão importante é a coerência produtiva, que é inclusive esses três elementos é o título da aula, né? Diversificação, competências e coerência produtiva. E o que é essa coerência produtiva? É aquilo que eu falei anteriormente no sentido da diversificação. Olha, a coerência produtiva é aquela que você começa a aprender novas coisas, mas baseadas no conhecimento original que você tinha antes, né? O que, do ponto de vista da formação das pessoas, é o desenvolvimento de habilidades e conhecimento em formato de T, né? Onde a parte vertical do T é a sua formação superior, a sua graduação, por exemplo, a sua especialização original, e a parte horizontal do T é os conhecimentos que você acumulou em outras áreas, mas são apoiados, né, suportados pela sua graduação. Que pode não ter nada a ver, você pode ser um engenheiro e aprender música, só que você na engenharia aprendeu matemática, tem um pensamento analítico bem estruturado e música, e começa a compor música, partituras, e que não deixa de ser uma forma de linguagem igual matemática e uma linguagem extremamente analítica também. Então você usa aquele aprendizado tácito que você tinha, aquele conhecimento tácito que você tinha, para uma outra atividade que não tem nada a ver com a sua original, né? E a coerência produtiva, ela exige que seja próximo ao que você sabe originalmente. Você tem uma coerência nas suas ações de diversificação, no caso da empresa, né? Então a empresa, a Nike, raramente ela vai investir na indústria naval, porque o negócio dela é vestuário, roupas esportivas, calçados esportivos, design esportivo. Não é construir navios, certo? Pode até ser, mas não seria dentro do conceito de coerência produtiva. Bom, posto esses três elementos aqui, que vai constituir nossa aula, então a gente pode seguir adiante com o primeiro elemento, que é o processo de diversificação, onde os outros dois estarão incorporados nessa visão, né? Nessa visão da diversificação. Então, quais as direções? A gente tem que entender que são duas conexões fortes entre crescimento e diversificação. A diversificação é um canal de escoamento, vamos dizer assim, do potencial de acumulação de capital que uma empresa tem naturalmente. Deixa eu voltar. Naturalmente. Então, a diversificação é um canal de escoamento, uma forma de canalizar o potencial de acumulação de capital que uma empresa tem. Então, na medida em que ela consegue aumentar o estoque, ter mais gente, ter habilidades internas e ter caixa, ela vai investir em outras áreas. Ou se ela explorar todo o potencial daquele seu mercado, ela vai para outro mercado, porque ela tem capital para isso. Ela tem capital em todos os sentidos. Ela acumulou competência, capital, e com isso ela pode explorar outros mercados. Então, a diversificação
tem esse sentido. Então, são, eu posso analisar isso do ponto de vista das direções que o processo de diversificação pode tomar, né? E os condicionantes que esse processo também vai ser posto para funcionar. Então, eu tenho direções possíveis e condicionantes que iniciam, né, que estimulam, que favorecem ao processo de diversificação. Do ponto de vista da direção, das direções possíveis, a gente tem duas questões importantes, né? Dois critérios básicos. Primeiro, aquilo que eu falei de coerência produtiva, né? A proximidade existente entre as atividades originais e as atividades que serão novas, que constam como diversificação, né? E essas novas atividades estão de que forma relacionada? Via integração vertical ou via integração horizontal? Que são as direções, né? Ou seja, integração vertical dentro da cadeia produtiva, onde eu vou ter que aprender novos processos, porque a integração vertical ela faz com que a empresa entre em novos mercados. Por exemplo, uma Nike, que é eminentemente uma gestora de contratos e desenvolvedora de materiais e design, ela resolva entrar no varejo, como já existem as lojas Nike, só que são lojas conceito. Mas imagine que ela queira fazer uma franquia. Então já é outro processo de aprendizado, né? Ela não tem uma base comercial ainda montada porque ela está no varejo, ela está em outro setor. É uma integração vertical, mas ela está em outro setor, né? Ao passo que a integração horizontal seria como a própria Nike fez. Ela começou como tênis e depois foi para vestuário, né? A partir da base tecnológica ou comercial, ela fez as duas coisas. Parte das tecnologias de um tênis, do ponto de vista de tecido, alguns tecidos, alguns comportamentos fisiológicos do pé, ele consegue interpretar aquilo também para as roupas, né? Em algumas roupas de alta performance. E a base comercial, quem vende tênis geralmente vende short, vende camisa, moletom e tudo mais que a Nike pode oferecer. Então, a base comercial é isso, tá? E que é a diversificação horizontal. Então, são esses critérios que a gente começa a tomar pé para poder entender por que diversificar e para onde vai esses processos, para onde vão os processos de diversificação. Diversificação vertical horizontal. A integração vertical é uma diversificação, porque eu estou entrando em outros mercados. Imagina cada tracinho desse aqui ser um mercado diferente, né? Então eu começo da matéria-prima, né? Depois a distribuição da matéria-prima, a fabricação, a distribuição para o varejo final. Eu posso integrar em várias camadas na cadeia produtiva, né? Então, a integração vertical se diferencia da horizontal na medida em que a empresa se torna mais sensível à instabilidade dos mercados em que atua. Por quê? Porque ela imobiliza capital quando ela investe na matéria-prima, por exemplo. Então a Nike investe na indústria química para a produção dos insumos para fazer suas roupas e sapatos, tênis. Então ela entra na indústria química. A indústria química não é indústria pequena e requer grandes escalas. Então imagina a empresa que a Nike comprar ou que for instalar, ela vai ter que produzir para a Nike e obviamente vai vender para outros, né? E isso requer uma nova competência, uma nova capacidade de gestão e uma escala enorme. Será que a Nike vai dar conta? Então, mas ela vai imobilizar capital. Se der problema no mercado de tecido sintético, vai dar para todo mundo que tiver capital investido nesse setor, nessa indústria de tecido sintético. E isso vai gerar problema. Então a ideia de imobilizar capital é isso. E você dilui a sua capacidade, obviamente que cada setor desse vai gerar a sua própria taxa de acumulação,
mas vai diluir a sua capacidade e a sua agilidade de investir de saída, né? Existem barreiras à saída em todos os setores e óbvio que o setor químico ele é um dos maiores que tem barreira à saída porque o investimento para você montar uma planta industrial é enorme. A diversificação horizontal pode preparar e facilitar a integração vertical, porque eu começo a dominar bem um setor e como eu estou demandando insumo ou distribuição, a empresa começa a aprender desses setores, dessas indústrias, a montante para trás, no caso, ou a jusante, que é para frente. Então, se de um lado essa diversificação horizontal ajuda a preparar a entrada na integração vertical, a diversificação vertical, que é a mesma coisa que integração vertical, amplia a base tecnológica da empresa. A empresa começa a entender outras tecnologias, possibilitando uma diversificação horizontal posterior naquele novo setor que ela entrou. É o seguinte, o que é que está acontecendo com as empresas farmacêuticas? Elas estão incorporando biotecnologia no seu portfólio de empresa, comprando startup. Elas são empresas de química fina. Uma empresa farmacêutica é do setor químico. Elas operam com química fina. E ao comprar ou ao investir numa startup de biotecnologia, ela está investindo em outro setor. É diversificação horizontal mesmo, não relacionada. Mas aí o que acontece? Ao fazer isso, ela começa a ter uma possível fornecedora de insumo em um setor novo. Então ela vai dominar a biotecnologia e essa biotecnologia que ela dominar pode ser uma fornecedora de insumo para a sua indústria, que é a farmacêutica. Então, esse conhecimento tecnológico é muito... Essa estratégia de aquisição de conhecimento tecnológico é muito comum na indústria mundial. Em várias indústrias no mundo, né? Principalmente quando requer muita tecnologia. Quais as direções, né? Como a gente estava colocando. Então, a gente tem... Estava falando de diversificação horizontal, vertical. A diversificação concêntrica é outra direção, né? É aquela diversificação em que a empresa ela é uma diversificação horizontal, de certa forma, mas ela só cresce, só entra em setores cuja base tecnológica é bem próxima, ou base comercial é bem próxima a dela, né? Então, e ela cresce com produtos relacionados. Então, uma empresa de perfumes, uma empresa de cosméticos, por exemplo, ela entra no setor, começa a trabalhar com o setor farmacêutico. E aí junto e trabalha com cosmecêutica, que é cosmético funcional. Então ela diversificou para um setor, ela já não está mais, por exemplo, você entra na farmácia, às vezes não está no produto cosmético, está num lado, mas o cosmecêutico, cremes funcionais, rejuvenescedores, hidratantes, isso é cosmecêutica, já está em outro setor. Não é nem cosmético puro, nem é remédio, fármaco. Ele tem característica dos dois. Isso é diversificação concêntrica. Usa a mesma base tecnológica, mas você incorpora algo novo, óbvio, né? E entra em um novo mercado, ou cria um novo mercado. Entenda, temos farmacêutica, temos cosmecêutica, temos nutracêutica também, ainda para ficar nessa parte que usa alimentos funcionais. Então nós temos iogurtes que melhoram o funcionamento intestinal com algum micro-organismo que está lá no leite, né? Eles potencializam os micro-organismos ou injeta no produto algum micro-organismo.
o que isso acontece? O micro-organismo foi desenvolvido, foi descoberta a função dele, as terapêuticas possíveis de usar com ele na indústria farmacêutica, né? No setor de biotecnologia da indústria farmacêutica. Mas aí ela entra no lado dos alimentos para transformar um produto que só iria alimentar em potencializar a função do alimento como uma terapia também, algum tipo de melhoramento da função do alimento. E aí, por isso que chama de alimento funcional, é nutracêutica também. Então, tudo isso está dentro da ideia de diversificação concêntrica. E, óbvio, existem as empresas que diversificam por conglomerados, é muito comum, existem vários conglomerados no mundo. Eu falei isso na aula sobre a organização da firma, das grandes corporações, com os exemplos das organizações multidivisionais do Williamson, né, em que grandes empresas atuam no mercado financeiro, no mercado da indústria aeronáutica, no mercado da indústria automobilística, por exemplo. Eu estou falando de quem? Estou falando da General Motors, da GM. Né? A GE também, a GE, General Electric, também trabalha com turbina de avião, vendeu com eletrodomésticos, trabalha com banco, ela tem um banco, né? E obviamente material elétrico, equipamento para hospital, então isso é conglomerado. Isso é uma diversificação por conglomerado. Comuns nos processos de desenvolvimento da Ásia. Os Keiretsu japoneses, Zaibatsu coreanos, né? São todos conglomerados. Por exemplo, uma Mitsubishi também fabrica avião, fabrica automóvel, fabrica cortador de grama. Até lápis e caneta a Mitsubishi tem o nome dela impresso. Né? Uma Hyundai tem navio, assim como a Mitsubishi fabrica motor de navio e a Hyundai fabrica um navio, tem estaleiro, né? E também tem automóvel, tem caminhão, tem estrada na Coreia, certo? Então você tem uma empresa diversificada por conglomerados. Quais os benefícios desse processo de diversificação? Né? Primeiro, a aceleração do ritmo de crescimento da empresa. Se a gente toma como certo a empresa um locus de acumulação de capital e ela consegue ter oportunidade de investimento em outros setores, obviamente que aquele outro setor que ela investe originalmente vai gerar também mais acumulação, possibilitando mais crescimento. Né? Além do que, a empresa, se tiver no mercado meio em decadência, aí precisa de muito planejamento estratégico, muita estratégia e visão, mais do que planejamento, muita visão estratégica. Ela pode se reposicionar competitivamente, diminuir sua posição. A GE, fez isso na década de 80, a IBM fez isso na década de 80, um reposicionamento competitivo fortíssimo, saindo de alguns setores e entrando em outros, vendendo posições em um setor e entrando em outros. A Ford, mais recentemente no Brasil, fez isso. Resolveu fechar a divisão brasileira, manter a divisão argentina e se concentrar nos Estados Unidos numa nova trajetória da indústria automobilística, que são os veículos elétricos. Então, isso é reposicionamento competitivo, né? E também incremento de eficiência técnico-produtiva, ou seja, incorporação de novos conhecimentos via aumento da eficiência de gestão com a redução dos recursos ociosos e aumento de sinergias ou as economias de escopo. Isso tudo você aumenta a eficiência, né? Você gera sinergias comercial, operacional, administrativa, de investimento, para potencializar ainda mais a capacidade de acumulação da firma. Por último, a diversificação permite uma estabilização e dinamização das vendas. É aquela velha máxima de que você não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta.
Você dilui risco, né? E com isso você consegue, quando o mercado está em decadência ou o mercado está sazonalmente fraco em um determinado momento, outros mercados podem compensar a falta de vendas e de movimento em determinados mercados. Então, essa estabilização sinaliza isso daí. Resumindo toda a nossa conversa de hoje, que foi muito interessante. Primeiro, a diversificação é um processo de crescimento da firma, certo? Não dá para a gente pensar em crescimento da firma sem pensar em diversificação. E a empresa busca, por meio de conhecimento e de tecnologia, utilizar os recursos ociosos e fazer novas combinações dos recursos existentes e também dos ociosos. Existem várias estratégias e caminhos para a diversificação. Vai depender muito da estrutura da concorrência, estrutura do mercado e das competências tecnológicas que a firma carrega. Então, essas competências são fundamentais para o processo de diversificação ser bem sucedido no sentido de garantir ou até aumentar a taxa de acumulação de capital da empresa, que é a taxa de acumulação, ela está junto à taxa de lucro. Né? Se o lucro não for distribuído na sua integralidade como dividendos, que normalmente não é, parte dos lucros são retidos para ser reinvestidos, é mais fácil a integralidade dos lucros entrar no reinvestimento das empresas do que, às vezes, ser distribuído como dividendo. Então, a empresa precisa de competência tecnológica para fazer a aposta mais acertada, né? Com o processo de diversificação, a empresa continua aprendendo e aprende muito mais, inclusive, né? E o processo de diversificação, como já tinha falado antes, reduz os riscos da operação da indústria e mantém a capacidade ou aumenta a capacidade de acumulação da empresa. Então, é essa linha de pensamento que a gente tem que entender o que é a empresa capitalista nesse contexto, né? A empresa capitalista ela é um locus de acumulação de capital, e essa capacidade de acumulação não é uma coisa que cai dos céus, ela constrói internamente a partir da articulação de seus recursos, e uma vez o processo de acumulação tendo iniciado, ela vai buscar manter ou aumentar esse processo via diversificação. Então é isso que a gente tem falado e tem conversado com vocês. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Entendam de verificar aqui no nosso site Sururu Talks mais informações, mais estudos de caso, mais textos e conteúdos sobre empresas, diversificação, tecnologia, inovação e como as empresas hoje estão se comportando, principalmente as pequenas empresas. E agradeço muito a presença de vocês aqui na aula e aguardo vocês para as próximas aulas aqui do canal. Muito obrigado e até a próxima.